Irmãos, botijão de gás não explode. E como que nós provamos isso? Se a gente for ver um exemplo em fogo em comunidade, em tese, cada barraco tem um botijão. Mas a imprensa chega lá e fala assim, olha, queimou 15, 20 barracos. Não houve 15 explosões. E o botijão ficou no meio do fogo. Então, em tese, botijão de gás não explode. Ah, mas por que eu vi na imprensa que explodiu o botijão de gás na padaria, num apartamento? Não foi o botijão que explodiu. Quem explodiu foi o gás contido nele. Vamos entender isso. Houve um vazamento, esse vazamento acondicionou aquele botijão num lugar fechado, num lugar acondicionado, num lugar enclausurado, e com uma fonte de calor, tá? Todo aquele gás que estava enclausurado lá, queimou de uma vez, que nós chamamos de explosão. Bum! Então, botijão de gás não explode, mas o gás contido nele, se houver um vazamento em um lugar fechado, certamente teremos uma explosão. E por que botijão de gás, afinal de contas, não explode? Ele não explode porque ele é provido de uma válvula de segurança. Certo é que nós temos vários tipos de botijões, que a gente chama de vasilhame. O de 13 quilos é através do calor, e o de 45 é através da pressão. Então a válvula de segurança não são iguais. Vamos conhecer o de 13 quilos. O de 13 quilos, isso daqui é uma válvula de segurança. Isso aqui é uma válvula de segurança, esse parafuso aqui. No meio dele, a gente pode verificar, existe uma saliência. Então no meio dele, ele é feito de um produto que com 70 graus, ele derrete. Ele derretendo, vai criar aqui um orifício. E por através desse orifício, vai haver um vazamento. Então, vai ter vazamento. Se houver fogo, vai vazar mais ainda. E vai ficar um maçarico de fogo aqui. Mas ele não explode. Então, vamos entender. Lá naquela comunidade que eu falei que pegou fogo, que tinha vários botijões de gás, certamente o calor fez com que a válvula rompesse, saísse muito gás, e só vai parar de sair gás a hora que acabar o fogo. Então, botijão de gás não explode porque é provido de válvula de segurança. Tudo bem até aí? Pode. Mas por que isso é importante? Porque o brigadista tem que saber isso. Porque se na sua casa de oração houver um botijão em algum lugar fechado, ou na cozinha, no quartinho, mesmo aquele botijão que não está usando, ele tá cheio, tá? Não pode ficar em lugar fechado. Ah, mas como é que vai vazar? Se houver um vazamento, um problema na válvula, e vazar aquele gás em um quartinho, e encher o quartinho de gás, um pequeno faísca, uma pequena fonte de calor, ó, pode explodir o quarteirão, a casa, a congregação, enfim. Não podemos permitir botijão de gás em locais fechados. Ficou claro isso? E aí nós vamos falar quais são as diferenças dos cilindros. Vamos começar pelo gás. Eu tenho dois tipos de gás. Eu tenho um gás chamado GLP, tá? Que você encontra nos cilindros, nos vasilhames dos cilindros. E nós temos um gás chamado GN, gás natural, que vem através da Comgás, que a gente chama de gás encanado. GN, GLP. O GLP que nós encontramos em vasilhame, em cilindro, eles são mais pesados que o ar. Então, no vazamento, eles vão ser acondicionados na parte do chão. O GN, que é entregue pela Comgás, eles são mais leves que o ar e vai ficar na parte superior. E para que eu preciso saber? Para que brigadista tem que saber essa diferença? Se houver um vazamento de GLP e houver um ralo próximo, existe uma possibilidade de encher o ralo de gás. E se tiver uma fonte de calor, vai haver uma explosão dentro do encanamento. Então, botijão de gás não pode ficar perto de ralo e muito menos no local fechado. Agora eu vou fazer um exemplo para os brigadistas. Você chega na sua casa, apenas um exemplo, e a sua vizinha está gritando: socorro, socorro, está pegando fogo no meu botijão, socorro, está pegando fogo no meu botijão. Depois dessa aula, você vai falar para sua esposa: fica aí que eu vou lá apagar. É mole, mamão com açúcar. Apagar fogo de bujão de gás, meu, é muito tranquilo, tá? Então,
não precisa ficar preocupado, não vai explodir, é só apagar o fogo. Agora, se a tua vizinha gritar, socorro, socorro, tá vazando gás, não vai que é frio, hein? Fecha a porta e nem sai na rua, porque vazamento de gás pode haver uma explosão. Ah, mas como é que eu faço para apagar fogo em bujão de gás? Não é muito perigoso? Acompanha aqui o raciocínio que eu vou ensinar você a apagar fogo. Antes de ensinar vocês a apagar fogo, eu tenho que dizer que existe um equipamento, todo mundo conhece um equipamento, chamado válvula de retenção de pressão. A turma chama isso aqui de registro, mas o nome é uma válvula de retenção. Ele diminui a pressão do botijão para sair na mangueira. Alguma coisa tem que falar sobre isso, é muito importante. Tanto a válvula como a mangueira tem validade através da ABNT. A validade são 5 anos. A cada 5 anos, segundo a norma, nós precisamos trocar a válvula e a mangueira. A mangueira não pode ter mais do que 1,5 metros de distância do botijão até o fogão. Ah, mas o meu botijão fica lá fora e o meu fogão fica lá dentro. Se for mais de 1,5 metros, tá? Precisa colocar um condutor de metal, tá? Nós vamos fazer um condutor, tá? De metal para levar até lá dentro. E esse condutor tem que ser feito através de na casa de oração tem que ser feito um projeto com um engenheiro, tem que fazer um teste e ele assina um documento chamado ART de responsabilidade. Então, não pode ser mangueira muito comprida. Além disso, algumas coisas também são importantes. O botijão de gás de 13 quilos não pode alimentar um fogão industrial. E um botijão, que a gente chama de cilindro, de 45 quilos, não pode alimentar um fogão residencial. Ele tem que conversar. Então você tem que conversar o fogão com o botijão, para não dar problema de pressão. A regra diz isso. Pode ser 13 quilos e pode ser fogão residencial, dentro da casa de oração. Agora, se for de 45, tem que pôr um fogão industrial. A gente precisa entender as coisas para saber por que pode e por que não pode. Vamos acompanhar o raciocínio. Eu ponho um de 13 quilos em um fogão industrial. O fogão industrial, ele vai consumir muito mais gás. Ele vai puxar mais gás. Porque a boca que entra esse gás, ou que sai, melhor dizendo, a boca que sai vai ser maior. Então vai sair mais gás. Eu vou ter 2 problemas. O primeiro é que se ele conseguir manter, ele congela. Porque está saindo muito gás. E existe uma lei da física que quando sai muito ele perde calor. Então ele congela. O segundo problema é que a irmã que vai cozinhar lá, se ela quiser um fogo muito grande, o botijão de 13 não vai conseguir manter. Então ela não consegue um fogo muito grande. Então o botijão de 13 quilos não pode alimentar um industrial. Aí trocado. Eu tenho de 45 e eu ponho um fogão residencial. O botijão de 45 tem uma pressão violenta. Ele vai estourar os redutores lá e vai dar vazamento rapidinho num fogão residencial com um cilindro de 45 quilos. Acho que eu fui caro, né? As coisas têm que conversar, o botijão com o fogão. Além disso, não pode largar o botijão lá largado, tá? Tem todo um processo, tem toda uma determinação. Ele não pode ficar no tempo, tem que ter extintor, não pode ter ralo. Existe uma determinação muito completa sobre instalação de botijão de gás. Isso é serviço de engenharia. A engenharia do setor que vai trabalhar em cima disso. Como que eu vou instalá-lo? O meu negócio aqui é brigada de incêndio, vamos aprender como que apaga fogo. Vem comigo! Agora nós vamos aprender uma coisa tão simples, como que eu faço para trocar o gás que acabou. Então, aqui é o redutor de pressão. Evidentemente que eu tenho que tirar o redutor de pressão do gás que acabou e colocar no outro que eu vou substituir. Rosquei aqui, uns dos detalhes que é importante. Essa alavanca aqui, ela não deve ser apertada, ela não deve ser rachada, que não é para você pegar uma ferramenta, um martelo, uma chave de boca e apertar. Por que não pode apertar? Porque aqui embaixo eu tenho uma borrachinha chamada O-ring. E o objetivo dessa borrachinha é impedir o vazamento aqui embaixo. Se você
estrangula o O-ring, ele vai perder o seu objetivo e vai vazar. Então, poderá vazar não porque houve um erro, porque você apertou demais. Então, use só a força a sua força normal, sem usar a ferramenta, já está tranquilo. Agora, como é que eu vou saber se está vazando? Nós temos duas formas. Através do olfato, porque o gás tem um cheiro característico, a gente poderia dizer que nem é o cheiro do gás, é um produto que foi colocado aqui exatamente para a gente saber que há vazamento. Coloca um produto chamado mercaptano para a gente sentir o cheiro, mas isso não importa. Você pode ver pelo olfato, nossa, está vazando gás, está cheirando gás. Aquilo não é cheiro do gás, é cheiro desse produto que eu falei. Então, você vai identificar o vazamento. E a segunda forma, muito mais segura, é você pegar uma esponja, encher de água, pôr uma água, uma esponja com detergente e dar um banho aqui. Se houver bolha, está vazando. E se estiver vazando? Está vazando? Não é para você sair correndo. Está vazando, está vazando. Calma, eu estou num lugar arejado. Está vazando? Tira, desrosqueia e rosqueia novamente para ver se não foi um mau acoplamento. Então, coloca de novo, coloca o sabão de novo para ver. Continua vazando. Liga para a empresa que o teu bujão está com problema ou está com problema na válvula. Até aí, tudo bem? E para encerrar, fogo em GLP. Então, por algum motivo, pegou fogo na mangueira. Pegou fogo direto no botijão. E enquanto tem fogo, a gente tem que tomar cuidado com o vento, né? Esse fogo pode pegar em você e causar aí uma queimadura. Então a gente tem que tomar cuidado com o vento. Então o vento aqui, pode vir aqui e pegar. Então eu vou vir para cá, Eu tenho que tomar cuidado com o vento, que o vento vai virando e esse fogo vai virando. Mas enquanto está aqui, jamais vai explodir. Poderia deixar aqui, né? Apesar que o gás está muito caro, não é verdade, Irmandade? Mas aqui, eu só estou consumindo gás. Isso aqui não é perigoso. Por quê? Porque eu estou consumindo gás, tá? Aí como é que eu apago isso? Simples, tá? Você quer apagar isso aqui? Desrosqueia a válvula de segurança. Ou melhor, o redutor de pressão. Quando eu desrosqueio aqui, acompanha aqui, eu estou desrosqueando aqui, Se eu desrosquear aqui, o fogo apaga. Não precisa pôr a mão em nada. Tem bombeiro que vai ensinar você, põe o dedo lá em cima. Sim, poderia pôr o dedo lá em cima que eu vou explicar. Mas o meio mais seguro de cortar o fogo é levantando. Aí por que eu levantei aqui, e o fogo apagou? Porque aqui embaixo você tem um pino assim, Deixa eu levantar aqui. Embaixo tem um pino aqui. Quando você põe um redutor, você faz assim, abre. Quando você tira, fecha. Aqui abre, aqui fecha. Então quando estava aberto com o fogo, eu tirei, ele fechou. Essa que é a ideia. Então não precisa pôr a mão para apagar o fogo. Você pode desrosquear e o fogo apaga. Só para você não dizer que eu não sabia, vamos fazer com o dedo, vai? Só para você dizer para mim que eu não sabia fazer. Quanto mais fogo, mais longe ele fica. Abaixa um pouquinho. Então quanto mais fogo, aqui ele fica mais frio do que quente, para quem possa imaginar. Então eu poderia pôr o dedo aqui, que tem um espaço entre o fogo e a válvula. Então se eu pôr o dedo aqui, o fogo apaga. É óbvio que eu não vou queimar a mão, né? Senão eu ia ficar a mão toda queimada ali da aula. Então quando eu ponho aqui, agora tem vazamento. Se eu fosse em lugar fechado, seria perigoso. Então a gente aprendeu que o botijão não explode. A gente aprendeu que ele tem válvula de segurança. A gente aprendeu que tem gás que sobe, que é o GN, aí tem gás que desce, que é o GLP. A gente aprendeu como que troca o cilindro e a gente aprendeu como apaga fogo. Eu espero que essa aula seja importante para vocês. Eu espero que vocês passem isso para todos os brigadistas e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Deus abençoe pela paciência. Vamos acompanhar um vídeo chocante de um fogo em residência, onde aconteceu devido a um vazamento de GLP. A casa fica totalmente destruída, até o telhado da casa foi destruído, todos os móveis foram destruídos e nós vemos o fogão da casa também aqui no meio. Entendemos que foi um prejuízo muito grande. Graças a Deus não houve vítimas,
Não temos notícia de vítimas, mas podemos entender o prejuízo do nosso irmão. E aí vamos visualizar o instrumento, a situação do instrumento que o nosso irmão recebeu depois desse vazamento e desse fogo em GLP. A situação é muito grave e tudo isso envolvendo gás de cozinha. Cuidado, nossos irmãos, com gás de cozinha nas nossas casas.